Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Você está no canal da Nancy e se você chegou aqui nesse momento, aproveita, se inscreva no meu canal, clica no sininho, tá? Para que você possa receber as notificações do nosso canal quando eu postar um vídeo novo ou quando estiver ao vivo. Muito obrigado pela atenção e carinho. Hoje vamos falar um pouco aqui sobre o Evangelho, sobre as cartas. Já faz algum bom tempo que eu não volto falando sobre o Evangelho. E hoje nós vamos começar com uma prece. Vamos dedicar essa prece para todos os irmãos necessitados, para os aflitos, para os acamados, para todos aqueles que estão precisando de uma palavra amiga. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que nesta noite derrame as bênçãos de paz, de luz, de esperança, e que a solidariedade toque no coração dos seus irmãos na terra, para fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito com você. Que Deus nos proteja. Desejo a todos uma ótima noite. Eu escolhi aqui hoje o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele começa com uma pergunta quando São Luís, em Paris, 1859, fala sobre a necessidade da encarnação. Eu achei interessante essa pergunta, porque eu vou falar um pouquinho também sobre o luto. Então, essa pergunta é bem interessante, a gente começar o Evangelho falando um pouco sobre ela. Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Veja bem, olha a pergunta que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhe confiou. Isto é necessário para eles mesmos, pois a atividade de que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Então, nós sabemos que estamos aqui na Terra passando por uma nova experiência. E são muitas as experiências pelas quais já passamos em outras existências. Em cada uma delas, nós quitamos aquelas provinhas que ficamos por fazer em outras. Se não dermos conta nessa, teremos outras oportunidades. Mas, em se tratando de esclarecimento, aproveite essa oportunidade hoje e mude as suas atitudes, o comportamento, a sua maneira de pensar, de agir, a sua maneira de levar a vida, de pensar em Deus, no santo da sua devoção, aí na sua religião. Então, nos acompanhe também no nosso Evangelho. Continuando, Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. Veja bem, ele não está aqui discriminando ninguém. Ele fala que todos nós somos iguais perante Ele, nosso Pai Celeste. Então, nesse momento, vamos fazer mais uma reflexão, né, sobre essa lição que é muito importante. É por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Veja bem, nós nascemos, crescemos, né? Vamos para a escola, começamos lá no jardim da infância, depois a gente começa ali a aprender as primeiras letras, depois a gente vai para o ensino fundamental, o ensino médio, fazemos uma faculdade e todos nós temos direitos igualmente. Entendeu? Mas em cada família, dentro de seus lares, existe ali um certo reajuste. E esses reajustes que são os mais terríveis, né? Porque todos nós temos que passar por eles. Isso é normal acontecer. Qualquer privilégio seria uma preferência, a qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. A Terra é um planeta de provas e expiações. É um estado, digamos assim, o que esse corpo aqui nesse momento está aqui, eu nasci,
é um estado transitório. Amanhã eu posso retornar ao plano espiritual. Ao chegar do outro lado da vida, eu vou descansar, me refazer, me adaptar na minha nova morada e vou buscar uma nova oportunidade de evoluir. E se houver a necessidade e a permissão de Deus de retornar ao planeta Terra numa outra encarnação para quitar esses débitos, para esses reajustes com a família que eu ficou por fazer, né? Eu vou me preparar do outro lado também. Além de me preparar, vou preparar junto com a família que vai me aceitar. Entendeu? Então, por isso eu trouxe essa necessidade da encarnação. E voltando aqui um pouco, que eu falei eu falei sobre o luto, né? Então, vamos lembrar que a gente, é claro, fica muito triste quando um ente querido deixa a Terra, né? Mas o que é realmente, o que significa, o que é o luto? O luto, meus irmãos, é a reação de uma perda importante. Então, várias pessoas, né, têm reações diferentes. Às vezes, aquela pessoa, um ente querido estava numa UTI, às vezes sofrendo muito, né, mas ele não queria que ele fosse agora. Isso é normal acontecer. Mas todas as perdas são importantes, que seja um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um amigo, até mesmo uma pessoa desconhecida, como aconteceu agora com tantos famosos que desencarnaram. Todo mundo fica sentido, né? A gente fica ali emanando bastante amor, né? Solidariedade, muitas orações para a família, para que eles aceitem, para que eles entendam a passagem dessa pessoa aqui pela Terra, né? Ela cumpriu o seu papel aqui. Na verdade, meus irmãos, o luto também é um processo que se inicia no momento da perda e termina com a colaboração do sofrimento e o retorno à vida normal. Imagina, a gente sabe das dificuldades que as pessoas enfrentam, né, quando o ente querido deixa a Terra. E o que acontece nesse momento? Vai arrumar a casa, vai observar tudo que ficou. Às vezes não ficou tudo organizado, você vai ter que passar por um processo até mesmo doloroso com a família, né? Para fazer inventário, né? Para entrar em acordo, até mesmo para conversar com os filhos, com a família, e até mesmo com os colegas de trabalho. Então, tudo isso é um processo doloroso, como ele diz aqui, tá? O retorno dessa vida normal é um pouco demorado, tá? O luto é uma fase difícil. É uma fase difícil e sofrida ao mesmo tempo. Enquanto você está ali naquele momento enlutado, né, você não quer conversar com ninguém, você não quer ver ninguém, você não quer receber ninguém. Isso é normal acontecer. Mas nesse momento, eu quero conversar com você sobre as cartas, né? Sobre as cartas que consolam. E por isso eu trouxe hoje 2 cartas de Natal para ler aqui para vocês neste evangelho. Porque nós vamos esclarecendo à medida que o Espírito vai escrevendo. Então, essa carta foi do dia 25 de dezembro de 2022, do papai Valdir Azevedo Gomes para a filha Sônia Regina. Então, veja bem o que o pai Valdir Azevedo fala para sua filha Sônia. Soninha, minha filha, viemos abençoá-los. Seja você a escolhida para ser portadora dessa bênção e abraços para nossos filhos e netos, seus irmãos e sobrinhos. Então, veja bem, aqui ele aproveita para falar nosso, por quê? Porque os pais dela estão do outro lado da vida. E o que ele fez? Ele pediu que ela abençoasse, abraçasse, né? Todos os filhos, genros e netos. Para quê? Para dedicar esse momento sublime, no momento daquele abraço, eles vão estar lá do lado deles, entendeu? Continuando a carta, ele diz: a nossa vontade era escrever para todos, mas neste bilhete de Natal, deixaremos eu e a sua eterna mãezinha o nosso amor e lhe falar que não esquecemos dos natais que comemoramos juntos na nossa casinha, que representa nossos laços eternos. Veja bem, a nossa vontade era escrever para todos, mas é claro que ele escolheu esta filha para transmitir esse recado para os demais filhos, então isso não é necessário ele colocar o nome de todos os filhos e netos.
Então aqui ele já está sendo claro com a mãe dela, avisando, né, de todo esse amor que não acabou quando deixou a terra. Peço a Deus cuidar de nossos filhos, pois quando partimos, não imaginamos quanta dificuldade deixamos para trás. Imagina, eu acabei de falar agora há pouco sobre o luto. Muitas vezes a gente não deixa a casa arrumada. Você não sabe o dia que Jesus e que Deus, né, chama um filho ao retorno da sua nova morada. Às vezes é um inventário, às vezes é algo que não passou para o nome de uma pessoa, é algo que deixou um carro, né, ali sem um documento adequado. Então, são tantos imprevistos, mas às vezes essas dificuldades, elas fazem parte do processo dessa família, que elas têm que passar por essa experiência também. Mas lhe peço, filha Sônia, que me represente com o coração cheio de paz para falar aos demais sobre o nosso compromisso. Veja bem, qual foi o compromisso dele? O compromisso dele foi retornar junto com a mãezinha para que no dia de Natal e Ano Novo eles pudessem receber este abraço de quem deixou a terra, mas que continua vivo como espírito imortal no mundo dos espíritos. Unidos e com fé, viemos pedir-lhes perdão pelos imprevistos que todos têm passado. Veja bem, olha, após ser esclarecido, adaptado, quando o espírito está bem, que ele consegue a oportunidade de escrever para a família, ele lembra também porque ele vem visitar a família. Ele vai observando os passos percorridos ali da família, dos filhos, dos netos, as dificuldades que estão passando. E num determinado momento também a gente aproveita ali naquele momento, acontece, né, no meio de uma desarmonia, falar, né, o papai deixou as coisas, né, um pouco bagunçada. Isso acontece, eu não estou dizendo que ele deixou, eu estou falando aqui que ele está pedindo perdão e os filhos vão saber, só eles mesmos sabem por que ele está pedindo esse perdão, entendeu? Unidos e com fé, viemos pedir-lhes perdão pelos imprevistos que todos têm passado, filha. A paciência é o caminho para a resolução dos problemas e a união fortalecerá para que tudo seja esclarecido. Então, veja bem, se ele está falando sobre isso, somente a família sabe o motivo pelo qual ele usou essas palavras, entendeu? Então, por isso eu estou tomando essa iniciativa hoje de estar trazendo, né, essa leitura, essa releitura, na verdade, dessa carta, fazendo, né, essa análise, mostrando para vocês o conteúdo, a riqueza de conteúdo, de detalhes que tem numa cartinha simples, né? Sei que seu coração vem desejando um recado nesse sentido, para que todos possam reunir, abraçando uns com os outros, para cessar diferenças que vêm acontecendo. Gente, isso é normal. Nós viemos para aprender a lidar com as diferenças, com as dificuldades dentro do nosso lar. A nossa mãezinha suplica ao Mestre Jesus, a vossa mãezinha suplica ao Mestre Jesus, por meio da oração, esse reencontro entre todos da nossa família. Tenha fé que tudo será resolvido com boa vontade. Muita esperança para deixar esses corações mais felizes. Veja bem, às vezes existe lá no seio da família as dificuldades que, é claro, é normal, elas vão sendo dirimidas ao longo do tempo em que eles vão convivendo ali uns com os outros, certo? Daqui seguimos com fé, orando pela nossa família, para que todos sejam acessíveis ao diálogo. Peço a Jesus cuidar de todos, desejando saúde para o ano novo. Então, veja bem, ele deseja paz, paciência, tolerância, saúde, amor, né? Para o ano novo. Veja bem, olha quanto cuidado ele teve, né, nessa cartinha para essa família. Me despeço com o coração leve em poder lhe escrever nesta data importante para todos nós. Veja bem, meus irmãos, o espírito, quando deixa a terra,
Ele não esquece dos natais, das comemorações, de tudo que vivenciou com vocês. Porém, tem um tempo determinado de cura espiritual, de ajuste lá do outro lado da vida, de adaptação, de melhora, de crescimento e de entendimento de tudo aquilo que ele tentou organizar e que não foi possível e que não deu tempo. Ele tem uma oportunidade de contar numa carta. Então, é isso que ele, o seu Valdir Azevedo, conseguiu trazer de informações para seus filhos para o Natal e o Ano Novo. E que quando ele diz, me despeço com o coração leve em poder lhe escrever, nesta data importante para todos nós. Boas festas e até o nosso próximo encontro. Veja bem, Valdir Azevedo. Então, ele sai otimista, feliz e realizado em ter tido esta oportunidade de trazer esse recado para a família. Ao mesmo tempo, o que acontece nesse momento? Ele transmitiu com tanto amor, com tanta alegria para essa família, que ele diz até o nosso próximo encontro. Por quê? Porque ele vai se preparar para uma outra oportunidade, entendeu? E se for da permissão de Deus e havendo merecimento, ele vai trazer de lá para cá uma outra carta contando mais detalhes, como ele se encontra junto com a mãe dela, o que eles estão fazendo, como eles estão evoluindo, entendeu? Ele pode contar numa outra carta. Então, meus irmãos, não percam a fé. As cartas, elas chegam de lá para cá. Na verdade, o que eu peço para que vocês acompanhem lá no Telegram, né? Quando vocês postarem lá a sua solicitação, acompanhem o grupo, né? Seja participativo, porque muitas vezes quando a carta chega de lá para cá, eu vou lá no grupo e acho vocês. Então eu coloco lá uma lista de contemplados, as cartas contempladas, e vocês têm acesso a todas as informações. Também peço para não esquecer de me seguir nas redes sociais. Temos aí o Instagram, o Facebook, né? Se inscrever no meu canal no YouTube. Então o Instagram e o Facebook é o local onde eu posto a minha agenda atualizada. Também lá no Telegram, eu mantenho sempre a minha agenda atualizada por lá. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Convide os amigos, né? Para assistir as nossas lives, os nossos encontros, os nossos vídeos. Deixe o seu like, deixe a sua mensagem, você que recebeu essa carta, o que você sentiu, qual foi o seu sentimento no momento que eu estava lendo essa carta do seu pai, para que outras pessoas possam entender a veracidade daquilo que a gente traz sem conhecer essa família. Se você gostou desse vídeo, continue nos acompanhando. Se inscreva no meu canal, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar e até o nosso próximo encontro. O importante, meus irmãos, é ser feliz. Fiquem na paz do Mestre Jesus.